Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço hoje aqui para a irmã Áurea Vieira Buscoves, que ela escreveu aqui. Mensagem maravilhosa. Vou me inscrever no canal. É o canal Porta-Voz, o canal do Isaías. Gratidão por você se inscrever no canal dele, tá bom? Pede aí pro Andrei, também, o seu esposo, se inscrever no canal. E se o Nef, né, o filho de vocês, já tem celular, pede para ele se inscrever também. Tá bom? Um forte abraço para você, toda a sua família, né? E eu não posso esquecer da Maiara, né? A caçula, ó, Maiara, para você, tá bom? Um coraçãozinho. Bom, vamos lá. Quem mais mandou mensagem aqui? Vou mandar um forte abraço aqui, ó, canal Sarsardente Sud, né? A Cilei, né? Um forte abraço para a Cilei, para o Carlos, né? O esposo dela. Ela escreveu aqui: em nossa casa sempre assistimos vocês. Muito obrigado, né? Por sua dedicação. Gratidão eu, né? Por vocês estarem acompanhando a mensagem aqui. Tá bom? O Júlio César de Souza Barros, ele escreveu assim: amo assistir suas mensagens e sempre me preparo para assistir. Embaixo do comentário do Júlio César, a Marli Vieira Alves respondeu, né? É muito importante se preparar, né, para ouvir a mensagem. E aí eu fiquei curioso aqui, Júlio César, forte abraço para você. Compartilha aí como é que você faz para se preparar para ouvir a mensagem, tá bom? Quero ler a sua resposta aqui amanhã, tá bom? Mandar um forte abraço aqui também pro Vitor Neres, também tá aqui, ó. Ele já colocou aqui assistindo daqui, né? E um forte abraço aqui pro meu amigo que tá aqui, o canal dele é Meu Propósito, né? O canal Meu Propósito, que é do Adriano Pereira, né? Eu tenho uma brincadeira com o Adriano, né? Que a gente gosta de brincar com uma escritura, que é a 13ª regra de fé. A gente muda um pouquinho na hora de brincar, né? Tem a parte lá da 13ª regra de fé que diz assim, ó: se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a copiaremos. Nós a copiaremos. Bom, a mensagem de hoje que eu vou compartilhar, eu confesso para vocês que eu assisti o vídeo lá no canal do Adriano, tá bom? O canal Meu Propósito. E eu copiei muita coisa, tem muita coisa boa lá. Vou deixar o link, essa mensagem é muito semelhante com a que está no canal dele, tá bom? Vou deixar o link do canal dele aqui, da mensagem que eu peguei e me inspirei para compartilhar essa mensagem, para vocês assistir lá também. Quem não é inscrito, se inscreva lá no canal dele e vê a semelhança que tem com essa mensagem aqui, tá bom? Então um forte abraço aí pro meu amigo Adriano Pereira também. Vamos lá, aqui eu vou começar lendo aqui, vai ser só 3 versículos, tá bom? Lucas 11, capítulo 11, versículo 24, 25 e o 26. É uma parábola que Jesus lhes conta. Como é só 3 versículos, eu vou ler os 3 versículos direto aqui e depois eu venho explicando. Essa parábola, Jesus Cristo diz assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem e anda em lugares áridos, buscando repouso, e não achando, diz: retornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a vazia e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entra e habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro, né? Fim da parábola aqui. Vamos lá para a aplicação para nós aqui. Eu vou lendo agora devagar, compartilhando aqui o que nós podemos entender. Vamos lá, versículo 24 aqui diz assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem, né? Aqui, né, uma parábola, ela tem várias aplicações para nós, né? Aqui não diz que esse espírito foi expulso, né? Diz apenas que ele saiu. Pode ser que ele tenha sido expulso, né? Ou pode ser que ele foi dar uma passeada aí, tá bom? Mas pode ser que ele saiu por conta própria, né? Ou saiu para dar um passeio e depois vai voltar, né? Pode ser esse sentido também, tá bom? Continuando, ele diz aqui, né? E anda por lugares áridos. Esse lugares áridos aqui, né, na tradução significa lugar sem água, tá bom? E aí eu gosto de fazer uma alusão que Jesus Cristo, ele é a água viva, tá bom? Então os espíritos imundos, eles vão estar onde Jesus Cristo não habita, tá bom? E isso faz todo sentido, porque se Jesus Cristo habita em nossa vida, o espírito maligno vão correr da nossa vida, tá bom? E aí ele continua, né? Ele vai andando ali por lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: retornarei para a minha casa, de onde saí. Esse espírito aqui, ó, é muito folgado, tá bom? Por quê? Por que eu digo que ele é folgado?
Um espírito, tá bom? Ele não tem uma casa. Bom, o espírito, a casa que é referida aqui nessa escritura é o corpo, tá bom? Então, o nosso espírito, ele tem um tabernáculo, que é a casa, né? Lembrando que nosso corpo também, né? Ele é um templo onde o Espírito de Deus pode habitar. Então, o nosso corpo é comparado a um templo, né? Ou comparado a uma casa, que é nessa parábola aqui. E o espírito maligno, ele não tem um corpo, porque ele foi expulso do céu antes de nascer, né? Então ele não tem um corpo físico como nós, eles são espíritos, tá bom? Então ele não tem uma casa. E olha só como ele se refere ao corpo deste homem, né? Ele fala: retornarei para a minha casa. Ele se sente dono daquele corpo ali, mas ele não é dono daquele corpo, né? Pode ser que ele habite ali por causa do estado da pessoa, mas ele não tem uma casa, tá bom? Ele invadiu, ele é um invasor, tá bom? Ele invadiu aquele corpo ali. Claro que para haver, né, essa invasão tem que haver uma permissão. Não precisa ser uma permissão assim, eu permito que o espírito maligno habite em mim. Mas o estado que a pessoa se encontra de maldade faz com que o espírito maligno habite na pessoa, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 25, né? Quando ele volta então ali, ele diz: e achando-a varrida e adornada, né? Ele volta para a casa que ele acha que é dele, né? O espírito, e ele acha ali vazia e adornada. Aqui faz sentido também, eu gostei da mensagem lá no canal, meu propósito, o canal do Adriano Pereira, falando, né, que um exemplo de uma casa varrida, limpa, né, é quando a pessoa se batiza. A pessoa se batizou, as águas do batismo, né, tem esse significado de limpar a pessoa, tá bom? Mas após o batismo, só ser batizado não basta. Por exemplo, a pessoa tem que se alimentar do Evangelho de Jesus Cristo. A gente não pode se batizar e não fazer mais nada, esse é o sentido. Porque aí nossa vida vai estar vazia. E aí é um prato cheio para o inimigo, tá bom? Ou como diz minha mãe, né? E o ditado aí de vocês também, né? Cabeça vazia, oficina de Satanás. Nós não podemos manter nossa mente vazia, né? Eu peguei uma lista aqui de coisas que o Adriano falou que nós podemos fazer para não ter a mente vazia, né? Deixa eu ler essa lista aqui. Ele colocou aqui: vamos estudar as escrituras, estar na igreja, fazer do nosso lar um lugar sagrado, né? Vendo a lista que ele criou ali, né? Eu me inspirei em algumas coisas também. Orar, jejuar, ir ao templo. Então, todas essas coisas é pegar a nossa mente e ocupar, né? Se o inimigo ele foi embora e quando ele voltar, a gente estiver cheio de oração, cheio de jejum, frequentando o templo, indo, fazendo no nosso próprio lar um templo, né? Então o espírito maligno não vai entrar, por quê? Porque não tem espaço para ele, nós preenchemos esse espaço, tá bom? Então é muito importante, inclusive, pessoas que já se manifestaram ali com o espírito maligno, que foi expulso, ela mudar a vida dela, né? Claro que aquela pessoa que expulsou tem autoridade, expulsa ali, mas se ela manter a vida dela vazia, o inimigo toma conta mesmo, volta, tá bom? Então tem essa questão aqui. Eu estava lendo o versículo 25, né? Deixa eu me achar aqui de novo, que eu fui lá para trás para ler lá embaixo o restante do comentário. Então aqui, né, o versículo 25 diz: e chegando acha varrida e adornada. Esse adornada aqui no grego significa em ordem, né? Organizada, mas não é organizada no sentido de que colocou as coisas no lugar, a vida no lugar. É que tá vazio mesmo, tá do jeito ali, organizado do jeito que ele quer para entrar ali, né? E aí a gente vê o versículo 26 aqui, diz assim, ó: e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Bom, pode ser que esse espírito saiu ali para ter um lugar maior para ele, um lugar mais... Quanto pior o corpo, quanto pior a pessoa está vivendo os mandamentos, melhor para aquele espírito. Então pode ser que ele saiu e ele falou: não tem um lugar melhor não, eu vou piorar, eu vou fazer uma reforma naquela casa que eu moro lá, né? No corpo daquela pessoa. Então
Então ele leva outros 7 espíritos pior do que ele. Ele quer fazer com que a pessoa se torne mais miserável ainda, tá bom? Então ele sempre quer deixar o estado da pessoa pior, né? Então é por isso que Jesus Cristo diz aqui na parábola, né? O último estado desse homem é pior do que o primeiro, porque ele permite, né, que Satanás entre nele ali. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, ou seja, né, faz muito sentido com a mensagem que o Adriano deixa lá no canal dele, né? Que após a pessoa ter escapado da corrupção do mundo, ter se batizado, né? Continua aqui, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, for outra vez nelas e vencido, envolvido nelas o quê? Nos pecados, tá bom? Ser envolvido no pecado, não. Tornou-se o último estado pior do que o primeiro, né? Então essa escritura aqui de 2 Pedro 2:20 lembra muito aqui Lucas 11, versículo 26, tá bom? Então tem tudo a ver aqui. Bom, vou compartilhar aqui com vocês rapidamente uma parte aqui da Liahona de setembro de 2021. Só para nós ficarmos atentos aqui, tá bom? É um artigo do Joseph G. Hirschson, né? Bom, ele diz assim, ó, como nossos inimigos espirituais, Satanás e seus seguidores, são invisíveis para nós, temos a tendência de esquecer que eles estão nos observando e procurando nos tentar. O presidente George D. Kennan, eu gosto muito desse presidente aqui, George Kennan. Ele ficou por 40 anos na primeira presidência, né? Ele não chegou a ser o presidente da igreja, mas toda vez que trocava o presidente da igreja ali, o presidente da igreja, ele escolhe seus conselheiros, ele se manteve ali, ele foi escolhido várias vezes, ele trabalhou muito. Se você estuda as coisas antigas da igreja, a história antiga da igreja, certamente você vai se deparar com muitas coisas que o presidente Kennan fez, né? Então, esse presidente Kennan aqui, ele escreveu o seguinte aqui, ó. Cheguei à conclusão de que se nossos olhos fossem abertos para ver o mundo espiritual ao nosso redor, não ficaríamos tão desguarnecidos, descuidados e indiferentes sobre o fato de que temos ou não o Espírito e o poder de Deus conosco. Ele falando para nós não ficarmos desguarnecidos, né? Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual e ver o que está acontecendo ao nosso redor, nós nos preocuparia mais em ter o Espírito do Senhor, o poder de Deus conosco. Porque ele diz aqui, ó, estaríamos continuamente vigilantes e oraríamos ao Pai Celestial para que o seu Espírito e os seus santos anjos estivessem ao nosso redor para nos fortalecer, a fim de vencer a má influência. Então, se nós pudéssemos ver, né, o quanto perigo existe ao nosso redor, esses espíritos malignos são uma realidade, eles estão ao nosso redor nos observando, esperando ali, né, um errinho nosso para começar a nos influenciar, tá bom? Tem uma escritura aqui que diz assim, ó, Elamã, capítulo 13, versículo 37, aqui quem está falando é Samuel, o Lamanita, né? Ele foi expulso da cidade ali, não deixaram ele pregar na cidade, ele subiu na muralha e começou a pregar ali, e aí ele diz para eles, eis que estão circundados de demônios, né? Cheio de espíritos malignos estava lá a cidade dos nefitas. Sim, estamos rodeados pelos anjos daqueles que procuram destruir nossa alma. Eis que são grandes as nossas iniquidades. Ó Senhor, não podes apartar de nós a tua ira. E assim nos expressaremos naquele dia. Então ele está falando aqui de quantos inimigos, né, espíritos malignos estavam ali ao redor dos nefitas ali. Tem um ditado chinês, né, que fala de um homem viajante que estava junto com um sábio e ele chegou numa cidade que era linda, bela, muito próspera, né? E ele conseguiu ver ali um demônio ali, né, naquela cidade ali, bem pequenininho. E ele falou, nossa, essa cidade deve ser muito justa, né? Olha a prosperidade dessa cidade e tem apenas um demônio, né?
E aí o sábio falou, pelo contrário, né? Aqui toda essa cidade está tão envolvida no pecado que apenas um demônio é capaz de deixar todos cativos, né? Eles não querem sair dessa situação, né? E aí, continuando a viagem, ele encontra um velho, né? Um senhor tentando subindo, né? Uma montanha ali. E aí, os 7 demônios grandes tentando impedir ele ali, né? E ele subindo. E aí ele falou, nossa, aquele homem deve estar cheio de pecado, né? Porque olha lá quantos demônios ao seu redor. Mais uma vez o sábio falou assim, pelo contrário, esse homem é tão ligado com Deus que 7 demônios estão tentando derrubá-lo e não conseguem. Tá bom? Então, eu só queria compartilhar com vocês essa parte aqui. Vou terminar aqui com João capítulo 13, versículo 27. Vou só mencionar, né? Quando Jesus Cristo, ele dá o bocado, né? Um pão molhado ali na boca de Judas, né? Para identificar quem era que iria entregar ele, né? Que iria trair Jesus Cristo. E aí, aqui no versículo, diz que o inimigo, né? Satanás entrou nele nesse momento, né? E continuando aqui o texto, diz que os apóstolos não perceberam que Satanás estava dentro de Judas ali, né? E Judas sai, né, com a bolsa, vai embora, e eles pensam, ele deve ter ido comprar alguma coisa, né, que ele está com a bolsa, né, do dinheiro ali, mas não, o próprio Satanás tinha entrado em Judas ali, né? Então a gente vê que a pessoa, para estar com a presença do inimigo ali, ou ser possuído, não necessariamente vai estar babando, gritando ou fazendo escândalo, né? O diabo entrou em Judas e a gente não vê aqui nenhuma reação, nenhuma reação. Ele apenas sai, né? Os apóstolos não identificaram que Satanás estava dentro, né, do corpo ali de Judas, né? Que interessante essa escritura aqui, tá bom? Então, só para nós tomarmos cuidado, se nós tivermos raiva, tá bom? A gente já está sendo a gente já está sobre a influência de espíritos malignos. Se nós estiver chateado, algumas pessoas nos decepcionam, a gente fica chateado, normal, mas ficar com raiva já é influência do maligno. Então, se você estiver se sentindo com raiva, ora ao Senhor, busca ao Senhor, canta um hino, tá bom? Para expulsar esses espíritos malignos aí. Lembra que é a cabeça vazia, né, que é a oficina de Satanás. Então cante hino, façam coisas agradáveis, orem a Deus, bom, façam oração, jejum. Tudo isso vai fazendo com que sua vida seja mais completa com Deus, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.